E falta isso a alguns jogadores. Mas sabe por que aconteceu isso? Até esqueci o nome do torcedor que falou aqui agora, a mensagem sobre isso. Foi o Marcos Júnior. Mas o Marcos Júnior e torcedor aí de casa, sabe por que eu não consigo ver o elenco como um todo ter essa reação? Porque parece que eles estão fazendo um favor de jogar no Cruzeiro, algum deles, sabe? É como se nós tivéssemos que agradecer por eles terem escolhido vir jogar aqui, sabe? É tipo o pensamento, às vezes, de um chefe rico que acha que tem que agradecer o funcionário de estar trabalhando na empresa dele, porque ele está dando oportunidade para ele trabalhar. Sabe esse pensamento assim? Eu acho que alguns jogadores do Cruzeiro transparecem isso. Eles não têm essa coisa assim, porra. Sabe que eu vou pegar um exemplo aqui, algumas pessoas não vão gostar, mas é porque o jogador entrou em baixa, né? Mas o zagueiro, o Vidalba. Eu lembro que o Vidalba era o ápice da carreira dele, né? Ele falou com 30 anos, né? 30, 31 anos, jogando no Cruzeiro contratando ele. E eu lembro que ele estava sempre, né? E ele demonstrava isso. Família ficou na Argentina e aqui. E o pessoal falava que chegava final de semana, às vezes um dia da semana assim, ele ia pra Argentina pra visitar a família e voltar, e um orgulho danado tá aqui no Cruzeiro. A Europa dele que ele falou. Era a Europa dele, eu lembro que ele falou sobre isso. Fiquei chateado que depois o futebol dele caiu um pouquinho, mas aí a falta de sequência, mas quando ele tava tendo sequência tava legal. Tinha uma época que a gente tava gostando e muitas vezes a gente falava que tinha que renovar com ele e nem com o Barreal, né, aquela época que tava isso. Mas o que eu quero dizer eu não consigo às vezes sentir isso de alguns jogadores, sabe? Eu olho pro Marlon hoje, eu vejo que ele tá cumprindo um contrato, tá na obrigação, sabe? Eu tenho que ir lá, vamos lá. O William começou a ficar dessa forma, sabe? Eu tô vendo alguns jogadores que estão só nessa. E aí, cara, queria trazer um outro ponto que eu anotei aqui pra falar enquanto o Big tava no comentário, Big. Eu não sei se isso tem a ver, tá? Teorias que eu vou trazer aqui agora, aqui pra você, torcedor, tentar entender também e vir junto comigo na ideia. Este vídeo é no oferecimento da Fute Fanatics, a loja oficial dos fanáticos por futebol e esportes. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as promoções de camisas oficiais e licenciadas, não só do Cruzeiro, mas de diversos outros times do Brasil e do mundo. Lembrando que tem sempre um cupom ativo em promoção e se você pagar no Pix, ainda ganha mais desconto. Acesse lá, futefanatics.com.br ou baixe o aplicativo e aproveite as promoções. Vamos colocar 2 anos aqui da história do Cruzeiro. 2 anos onde, em 2023, o time quase foi rebaixado. Conseguiu salvar, não foi na última rodada, não foi isso mesmo? Penúltima rodada. A salvação do Cruzeiro veio naquele momento ali, com o Fernando Seabra e com o Autuori ali. Vocês lembram daqui de 2023. Aquela época ali era a gestão do Ronaldo Fenômeno. A gestão que em 2022 ela acertou, campeão, voltou para a Série A, iniciou o ano com atraso. Por quê? Perdeu o treinador, enrolou, deu um problema lá no início da temporada. E aí trouxeram o Pepa, que fez o seu trabalho, depois acabou não dando certo. Aí foi trocando o Cruzeiro e desandou tudo. 2024, Cruzeiro, chegou numa final de Sul-Americana, o time foi passando, tava muito bem, mas aí teve polêmica do auge do Pedro Lourenço, teve troca de gestão, saiu do Ronaldo, entrou do Pedro, e foi vivendo tudo isso aí. Então, vamos pegar esses 2 anos do Cruzeiro, eu quero trazer isso e agora, recente. Existem jogadores, existem projetos que foram dados a esses jogadores, a parte de jogadores do Cruzeiro, que foi acordado entre Pedro Júnior, Alexandre Matos, Pelaipe, não sei, essa galera da cúpula do Cruzeiro. É entre esses aí que alguns jogadores estão aqui. É essa gestão que trouxe. Tem outros jogadores que tudo que foi acordado de projeto, do que eles vão fazer na carreira, tempo de contrato e tudo mais, e se vai jogar no time ou não vai, porque quando você contrata um jogador, você tem que falar se ele vai ser usado mais vezes, se vai ser usado poucas vezes, se vai ser para comprar o elenco, e aí o empresário aceita ou não. E tem muitos jogadores que vêm aqui e falam assim, esse cara tem que jogar 30 jogos por ano. Tem isso. Por isso que às vezes a gente fica puto e algum jogador tá jogando demais e que tem que cumprir contrato. Às vezes tem, vocês lembram acho que era o Romero, não sei, que tinha... Não sei qual jogador, foi o Romero, não tinha um outro lá que se jogasse tantos jogos lá e renovaria o contrato automaticamente. O Cabral teve isso, teve um monte de jogador que acontece essas coisinhas, que é esses detalhes de contratação a gente não sabe. A gente só fica puto. Com o Lucas Silva, teve com o Lucas Silva desse também. Né? A gente fica isso. Uma renovação a gente fica puto. Por que esse cara tá jogando? Por que esse cara não joga? Tem coisinha desses trem. Só que eu tô querendo dizer o quê? Projeto feito pela equipe do Ronaldo para alguns jogadores do Cruzeiro, que aqui também estão. Nós temos hoje 2 elencos, acredito eu, dentro do Cruzeiro. Um elenco de projeto do Pedro Lourenço e um elenco de projeto ainda do Ronaldo desde aquela época. Porque tem jogadores que vieram com o projeto deles. Então, eu acho que, por muitas vezes, esse problema interno que aconteceu foi o Cruzeiro em si, que está acima de tudo isso, acabou sendo prejudicado com essa troca toda. E esses jogadores, com o projeto X e o outro com o projeto Y,
não deu liga, não encaixou, no sentido do quê? Do que é acordado na palavra de quem manda e de quem cumpre. E por isso essa zona, essa bagunça. Sabe por quê, Big? Porque você fala assim, irmão, você não vai jogar. Uai, mas espera aí, me prometeram quando eu vim pra cá que eu ia jogar. Não sei se acontece isso. Não, eu tô te dando esse exemplo nessa situação. Você tá tentando entender as coisas. Quando o Ronaldo veio com a sua gestão ali, saiu fora e chegou o Pedro Lourenço, e o Pedro Lourenço vazou aquele áudio depois, falando mal dos jogadores. Porque o Pedro foi 2 vezes, ele foi na entrevista em 98, ele falou que a gente precisava de um centroavante, que os 9 não faziam gol. Enquanto isso, o Caio Jorge tava fazendo gol. E ele falou que precisava. E depois tinha um áudio, aquele áudio que deu aquela polêmica antes do jogo do Botafogo. Isso. Não foi isso? Antes do jogo do Botafogo. Aquele áudio que depois do Botafogo foi o melhor jogo do Cruzeiro. E não afetou no dia, né? Não afetou no dia, mas depois parece que afetou foi tudo. Acabou com a temporada. Só que naquele áudio a gente percebia em relação a que, opa, pera aí, nós temos que melhorar esse elenco não é bom. E o elenco tava bom. Em resultado tava bom. Não era um elenco de Não era um elenco ruim, pau, mas não. Tinha que melhorar? Tinha obrigação de colocar alguns jogadores que ele tinha contratado? Sim. Não, aí é que tá a questão. Reforços pontuais, legal, né? Reforços foram pontuais, mas não tinha obrigação de colocar acelerar pra jogar. O processo. Só que a torcida pressionou pra isso acontecer e o Pedro é um torcedor. O Pedro fez o que a torcida também tava fazendo. Todo mundo queria que o Wallace jogava, que o Matheus Henrique jogava, que aqueles caras tudo jogavam, tinha que jogar naquela hora. O Lautaro também. Todo mundo. Tu queria, por quê? Os que estavam aqui, a torcida não gostava. A torcida não gostava do quem? Do Arthur Gomes. A torcida não gostava do Lucas Silva. A torcida não gostava do Ramiro. Mas era esses caras ruins aí pro torcedor que colocou o time no G4 do brasileiro. Naquele momento, fez o melhor momento do Cruzeiro nesses últimos 2 anos. Eles estavam fechados ali num propósito. Né? Aí quando vem e troca tudo isso, cara, e viveu aquele problema, vem o problema do Rafa Silva, e aquilo ali é um sinal de problema interno. Uma atitude daquela a gente percebeu que é. E vem agora a notícia do Nicola, né? Os boatos bem detalhados que vieram até ele para falar o que as personalidades do Matheus, e aí depois vem o negócio do Rafa Silva, que o Rafa Silva cobriu o boi, né? Do jogador e virou polêmica. Vocês estão vendo que não é o problema do elenco do Cruzeiro com o elenco do Cruzeiro, por mais que seja um elenco de uma equipe de gestão com outra equipe de gestão. Porque o ambiente de um cara que acabou de chegar agora, não tem nem 2 meses, ele falou que é legal. Eu confiar na palavra do Fabrício Bruno. Vamos colocar que a gente confia no que o Fabrício Bruno falou. Só que aonde que tá o problema, então? É com a de cima. E com quem? Com parte de jogadores que talvez eram da gestão passada, você entendeu? É isso que, ao meu ver, tá vindo na minha cabeça. Quais são esses jogadores? Oh, coincidência, hein? Matheus Pereira, William, Marlon. Você entendeu onde é que eu tô querendo chegar? Entendi. São jogadores que não era dessa panela agora, dessa gestão agora, desse projeto agora. Porque o desenho de projeto desses jogadores com o Ronaldo era e era um orçamento limitado, né? Era um curto prazo. A maioria dos jogadores era empréstimo por 1 ano com opção de compra. Tinha muito disso aqui no Cruzeiro. E alguns melhores jogadores foram contratados em um período curto. Olha como é que mudou a política de gestão do Cruzeiro. Chegou um outro cara com grana, pagando caro, fazendo contrato até 2028, até 2029. A maioria dos contratos de jogadores recentes do Cruzeiro é contrato longo agora. E antigamente era contrato pequeno. Eu acho que esse conflito do que foi promessa do Cruzeiro, em certos momentos, para determinados jogadores, conflitou com outros jogadores dentro do elenco. E quando a diretoria começava a soltar algumas coisas, não cumpriu o que foi feito com alguns atletas, pode ter gerado alguma insatisfação e gerou essa polêmica toda ali dentro do grupo. Minha teoria, tá, gente? Isso é minha teoria, eu não tô falando aqui, não é informação, não é nada. É o que vem na minha cabeça de eu tentar encontrar um dos motivos. Porque ficar só acusando o culpado é ruim. Eu tô tentando encontrar o motivo do problema para corrigir o problema. É isso que tá vindo na minha cabeça aqui agora. Entendi. E aí você vai, Virgão, então qual que é a solução do problema? A solução do problema, gente, ela tem que acontecer igual reunião na escola, papai. Vai ter que chamar o papai, vai ter que chamar a mamãe, vai ter que sentar na sala e conversar. Ali não tem moleque não, velho. É de homem pra homem, ali é tudo macaco velho, mano. Tá ali doido. Tem que parar com essas coisas. Porque o fato do Marlon algumas vezes ter dado uma entrevista, ter feito uma postagem disso, aquilo ali, isso é até errado. Esse controle não pode perder lá dentro do Cruzeiro. E o Cruzeiro perdeu isso. A gestão do Pedro Júnior e do Alexandre Matos, que é o trio ali da cúpula ali, eles precisam organizar essa conversa melhor com esses jogadores. Principalmente aqueles que tô vendo que não foram eles que contrataram. Porque tem que entender onde é que tá o problema deles. Porque o problema é de cima,
de baixo. É de quem tá na direção, na gestão, na estratégia, com quem é o operário. Aí é que tá o problema do Cruzeiro. E seja com empresário ou não, porque às vezes nem é o jogador, às vezes é o empresário conflitando também com a diretoria, alguma negociação. Mas isso tem que ser resolvido entre eles. O problema é que deixa um jogador que infelizmente tem um problema de saúde sério, que é o Matheus Pereira. É uma parada que não é brincadeira, é uma parada séria. Seríssima. Séria demais, as pessoas levam a brincadeira, inclusive até um boneco e pendura agora, isso aí pega mal, isso não é legal. Isso aí para pensamento mais humano das pessoas, humildade de pensar no outro aí, né? Eu acho que isso pega mal. Só que eu tô querendo dizer o seguinte, isso tudo, cara, eu acho que ele chegar na entrevista de 7 minutos, como ele ficou dando entrevista pro aquela, como é que chama aquele negócio, você sai do Mineirão, ali Zona mista. Zona mista. Porra, de zona mista é o caralho. O jogador tem que fazer igual esses outros tá fazendo mesmo aí, que chegou no intervalo ali, no intervalo do jogo, no final da entrevista ali, só pra TV, e acabou. Tem que parar com esses trem. Cruzeiro tinha que limitar. Chega de entrevista, não tem mais entrevista. Tatiaia vai ligar pro Cruzeiro, libera um jogador pra vir no programa aqui do bate-bola? Não, não pode. Não pode. Tem que fazer igual eu faço comigo e com o João Paulo Big aqui. Porque quando a gente liga pra lá é só enrolação e não pode. Isso eu vou falar a real aqui agora, você tá acompanhando por várias vezes. Eu, João Paulo Big, a gente já tentou chamar jogador pra bater um papo, resenha, no momento bom, né? Nem é ruim igual agora, não. É claro que agora eles vão liberar. Ô, libera aí pra gente, bater um papo com o jogador. Ah, não pode não. Cheio de coisa. Aí você liga o YouTube, liga a TV, o cara tem jogador lá na Itatiaia, tem jogador nos outros canais do YouTube aí, mas aqui não pode. É verdade. Então, assim, o Cruzeiro ajuda também a alimentar esse pessoal aí que é contra o Cruzeiro, entendeu? E aqui os que defendem o Cruzeiro, que sabem, às vezes, trabalhar em prol do Cruzeiro, é tratado como inimigo. A verdade é essa. Trata como inimigo. A torcida é inimiga do Cruzeiro. Eles tratam a torcida, às vezes, como inimigo do próprio Cruzeiro. Aí onde é que eles afirmam essa justificativa? Com umas bosta de protesto, ameaça que faz igual esse aí, ó. Isso aí só alimenta esses caras que é isso aí, ó. Que eles não vão deixar nunca a gente conseguir fazer as coisas por causa de atitude igual essa. Sem pensar, atitude burra do caralho, mano.